Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Hoje é segunda-feira, essa é uma semana de muitas solenidades e muitos jogos importantes. Nós teremos, na quarta-feira, Internacional e River Plate. É a primeira vez que o Internacional enfrenta o River Plate. Então, um negócio histórico, né? O Internacional vai jogar contra o River Plate e está incrementando esse enfrentamento, colocando o D'Alessandro no time, o técnico Odair. Aliás, data vênia, hoje pela manhã, lá na Grenal, mas o Internacional devia colocar o D'Alessandro. Tem um D'Alessandro no banco de reserva, tem que jogar de vez em quando, ainda mais contra o River Plate. Já está cheio o estádio, já vai estar incendiado o estádio, bota mais gasolina na fogueira, né? Aliás, o Daniel Flores hoje me mandou um negócio, diz assim, eu fiquei muito brabo com o River Plate, queria que eles se ferrassem ao extremo, mas eles já estão perdoados. bem interessante. Depois teremos na quinta-feira um jogo muito importante para o Grêmio. Eu não vejo como a última possibilidade, como alguns estão colocando, se perder está fora, se ganhar está dentro. Não, o Grêmio ainda vai jogar contra a Libertad, que é difícil lá, Rosário, que é difícil aqui, e o próprio Universidade Católica, que não é uma galinha morta. Então o Grêmio tem que ir lá, fazer o seu resultado, e eu, não sei se o Alberto Guerra, ilustre dirigente do Grêmio, meu amigo, está aqui, não sei se ele vai concordar comigo. Eu acho, mais uma vez, data vênia, que o Grêmio vai classificar com 9 pontos. Vai empatar essa do Chile, vai passar um sofrimento maior para o torcedor, que já está sofrendo um pouco, ainda mais que o Internacional está bem, né? Surpreendentemente está acontecendo o contrário do que se prognosticava. E depois ganha aqui do Universidade Católica, porque vai fazer prevalecer o fator Arena, vai ganhar do Rosário, porque é melhor do que o Rosário, vai jogar completo, com Everton, com Kahneman, com Jeromel já recuperado, Escambau, e empata com o Libertad. Embora o último jogo não seja, não é essa ordem, né? O último jogo é com a Universidade Católica aqui. E aí eu acho que o Grêmio vai estar com 6 pontos e vai precisar ganhar da Universidade e vai ganhar. Eu sei que é ruim jogar nesse sufoco. Depois teremos um jogo que se tornou decisivo, quer queiramos, quer não, o Grêmio vai ter que ou não sofrer gol e ganhar nos pênaltis, ou ganhar, fazendo valer a sua hiper superioridade em cima do São Luís de Juí no domingo. E no sábado o Internacional vai ter que confirmar contra o Caxias, que aliás, não é que me decepcionou o Caxias. Eu cheguei a dizer que o Caxias reverteria o favoritismo do Inter se fizesse 2 gols de diferença. Pois o Caxias cansou de errar gols e depois pagou um preço no final. Boa noite, senhores. Felipe Assunção, boa noite, Alberto Guerra. Teremos uma semana cheia, além do aniversário do Inter na quarta e do Beira-Rio na sexta-feira. Amanhã, inclusive, de manhã na Grenal, já vou vender meu peixe aqui, estarei recebendo Bibiano Pontes e Braulio de manhã para lembrar a inauguração do Beira-Rio. Quinta e sábado os aniversários, né? É quinta e sábado. 6. Eu falei errado. Quinta e sábado. Boa noite, Reg. Boa noite, Maurício, Felipe. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Vai ser uma semana agitada, em especial para nós do Grêmio, um jogo decisivo, assim, do ponto de vista, não é final, mas como tu bem colocaste, um jogo importante, chave, onde o Grêmio não pode perder, né, para não se complicar ainda mais no grupo. Mas eu acredito, como o Renato também colocou, no poder de reação desse grupo, é um grupo bastante forte, até o que tem apresentado merece até uma melhor colocação, mas não basta merecer, né, tem que fazer dentro de campo. Então vamos ver o que nos espera no Chile. O Grêmio podia ter ganho lá do Rosário. Principalmente do Rosário. Acho que foi merecido aqui o do Libertad. Talvez tenha sido a pior partida nesse ano. Mas também o Libertad não jogou para ganhar o jogo. O Libertad não acho que fez uma partida, não acho que o Grêmio entregou o jogo no sentido de... O Grêmio perdeu para si. Para si mesmo, exatamente. Jogou tão mal que talvez tenha sido essa a pior partida enquanto, né, nessa volta, nessa passagem. Acho que, né, então a gente não deve repetir uma partida como essa, tão não assim, e jogando um pouco do que a gente sabe, a gente vai conseguir fazer um bom enfrentamento lá no Chile. Agora, Felipe, o futebol, ele é traiçoeiro, né? O Grêmio tomou um gol no último lance do primeiro tempo. Parece que aquele dia era para dar tudo assim como deu, né?
porque o Jeromel perdeu na corrida pro cara, que normalmente não perde. Não, começa no contra-ataque, né? Termina o tempo regulamentar no meio do campo. É. A gente até no momento acha, bom, vai terminar o jogo, não. O juiz esperou o término da jogada. Aí o Everton deixa de fazer uma falta ali, né? Ele estava no lance marcando. Aí acontece o drible no Jeromel, que raras vezes nós vemos. Aí ainda mais no último lance. Antecipa o Kahneman ali, que raramente acontece isso, e pega aquele lance que parece aquela história do avião que precisa 7 erros para cair, né? Aconteceu um atrás do outro. Por isso que vale a tua frase, né? Agora nós vamos ver qual é, de novo, o poder de reação do Grêmio, que de 2016 para cá, né? Sempre reage e sempre chega, ou quase sempre chega nos seus objetivos. O Campeonato Brasileiro do ano passado é o último exemplo. Quando parecia que não ia dar, aí mesmo reagiu, que deu. E jogou com todo esfacelado. Aliás, o Grêmio terminou o ano pedindo para terminar o ano. Perdia um por jogo. Durante 12 rodadas, os 38, foi time totalmente reserva, né? É muito jogo para um campeonato de pontos corridos. E mesmo assim, chegamos em quarto. E o calendário é tão ruim esse ano quanto o ano passado. Então é uma tendência, se o Grêmio, assim como o Internacional, chegarem nas fases decisivas de Copa do Brasil e Libertadores, tem o mesmo problema. Né? A funila. Contrário senso, Felipe Assunção, você acha que o Internacional está surpreendendo? Meio que vai no upa-upa e tal, as coincidências são agradáveis para o Internacional, né? Então, primeiramente, também dar uma boa noite ao Guerra, ao Maurício e a ti, Rec. Não, acho que não é uma coincidência, eu acho que existe muito essa granalização, por o Grêmio ter tido bons resultados nos últimos 2 anos, acaba tendo essa exigência. Mas o futebol brasileiro, na prática, não vem demonstrando todo esse tambor aí que se dá em cima do time do Palmeiras, por exemplo, do time do Flamengo, que fez altos investimentos e pariu uma bigorna, como tu mesmo gosta de usar isso, contra o Fluminense, que é um time comum, contra o próprio Vasco, que é um time comum. Não, mas pegando assim, na média. Até o próprio Palmeiras do Carioca era melhor perder do que ganhar? Eu vejo muito mais, não queria entrar nesse detalhe, mas a gente está debatendo futebol. Eu vejo muito mais o Grêmio jogando pelos resultados anteriores de anos passados que principalmente os últimos 6 meses, 7 meses. Eu acho, como mesmo disse o Guerra, que é uma partida aí daqui a pouquinho contra a Universidade Católica para o Grêmio reagir ou sentir o que vai ser o ano, né? Porque o termômetro da dupla Grenal é a Libertadores, isso vem sendo demonstrado no Campeonato Gaúcho. Essa semana tão esperada, né? E a semana esperada para a dupla Grenal, uma rodada de Libertadores, uma rodada quente. E isso fica claro o quanto o gauchão tá morno, né? Tu falaste, ressaltaste a questão do Caxias. Acho que tanto o Caxias como os demais... Eu me decepcionei um pouco com o Caxias. E não, mas como os demais, Rec, os demais clubes do interior, muito fraco. Sei que tem que ter o respeito devido às instituições. Mas não tinha o Rafael Gava aí, vem ele aí. Mas assim, os times B, os times intermediários, como se diz da dupla Grenal, não vem sofrendo o mínimo de força aí para bater. O Inter teve dificuldade em alguns jogos para ganhar. Ganhou, por exemplo, da Avenida, bem difícil. Mas no início, porque não implementou aquilo que deu certo em 2018, que foi a formatação do time. E principalmente, tu pega o time de intermediário do Inter contra o Caxias, um time morno, um time que tocava a bola pro lado, um time sem o ímpeto que o Inter mostrou nos seus melhores resultados em 2018. E em 2019 na própria Libertadores, um time de bola de profundidade, um time de marcação intensa, um time puramente físico. E nem a equipe B vem mantendo esse ritmo, por quê? Porque o gauchão é morno, o gauchão não traz essa exigência e o que a gente espera é um Grenal na final para que complemente esse campeonato e dê aí uma aquecida tanto nas torcidas e que feche bem esse campeonato. Agora o D'Alessandro é maestro. Eu disse aqui. Ele não vai jogar contra o Caxias, mas contra o River, se precisar. Mas aí quero fazer uma colocação. Dá para notar assim. que ele está sendo preparado para esse jogo. Também. De fora, como acompanhante de futebol, dá para notar que ele está sendo preparado para esse jogo contra o River. Mas aí, Guerra, é uma circunstância. O que não vejo isso errado nem certo, é uma escolha. Mas aí a gente tem que avaliar. O Rec abriu aqui, o D'Alessandro vai jogar, é jogo bom pro D'Alessandro jogar? Não, tem que avaliar. O D'Alessandro hoje é banco no Inter. Ele é sim. Mas ele é banco do banco? Não, calma. Se tu deixar eu complementar, tu vai entender. Hoje ele é banco, a gente viu a equipe contra o Aliança, e as equipes que os 2 jogos da Libertadores mostraram que o Inter já tem um modelo de jogo. É um modelo de jogo espelhado em 2018 que trouxe resultado. Mas olha, o River é a Aliança. Não, mas aí é outro papo.
Agora, o D'Alessandro, sendo opção, não tendo Potker, daqui a pouquinho deslocando o Nico para a extrema-direita e jogar com o Patrick na extrema-esquerda ou o D'Alessandro centralizado, ou o D'Alessandro na extrema-direita, que é o que eu acho que ele vai jogar, que eu achei errado. É a tendência. Ele vai jogar porque ele é uma boa opção, sim. Isso eu só queria justificar. Ele é uma opção, sim, como titular, mas ele não é o titular. Agora o Inter tem Ficou uma situação claro diferente dos outros times. O Inter joga com 3 volantes. O Internacional já tem 2 bengalas para a lateral. O Edenilson é a bengala do Zeca e o Patrick já é a bengala do Iago. Mas eu também não vejo isso como titular ou reserva, viu, Rec? Eu já na minha concepção eu vejo que jogadores da qualidade do D'Alessandro, com a idade avançada que tem, eles são preparados para alguns jogos decisivos como esse. Aí ele deixa tudo em campo nesse jogo, ele vai jogar o que sabe e depois ele precisa de mais tempo. O Douglas. Ele precisa de mais tempo para recuperar. E por isso que daí não joga. E aí fica essa discussão se é titular ou reserva, que eu acho que é inócua, mas ele é preparado para determinados jogos decisivos. Boa palavra aí. Né? Inócua, sabe por quê? Ninguém pode duvidar do tamanho do D'Alessandro. Ainda mais E aí entra a irritação um pouco do Marcelo com o time reserva e tal. Eu acho que pro D'Alessandro é um crime dizer que é reserva. Não é, acho que com a idade avançada ele não pode... Mas eu te faço uma pergunta, Hector. Tu acompanha todo dia os setoristas, tu comenta os principais jogos, tanto de Inter como de Grêmio. Vou te perguntar do Inter, então. Tu acha que se o Inter tivesse disponível os jogadores como o próprio Potker, que não é uma excelência técnica, mas é um jogador fundamental para o esquema tático e para os resultados. Ia jogar o Potker. Então, é isso que eu justifiquei. Eu acho que amanhã a opção é o D'Alessandro. Mas o Guerra fez uma colocação de que hoje... Uma leitura, né, exatamente. De que hoje não se tem mais os titulares. Não. Para o discurso, para valorizar, ele está identificado com o Grêmio, é um ente oficial, sim. Tem que valorizar o grupo. Eu hoje não faço parte disso, faço análise aqui como torcedor, um ex-conselheiro, mas o treinador tem sim essas convicções. O Odair tem as convicções dele, eu acredito que o Renato também tenha. Tem uma situação, tem uma questão de valorização. Tem uma situação que envolveu o Grêmio ano passado, quando eu falei que o Grêmio tentou ressuscitar o Douglas, é que não sabia qual a resposta que ele daria depois de caminhão de tempo, né, lesionado. E o Douglas não conseguiu, né? Douglas não conseguia jogar mais. Eu até acho, claro que ele não é o mesmo Douglas que a gente viu lá em 2010, quando chegou na seleção, ou de 2016, antes da lesão. Mas eu acho até que no caso ali do Grêmio, a gente tem outras opções, né? Ele joga na do Luan, ele joga na do Jean-Pierre, e era preciso abrir espaço para esses meninos subirem. Inclusive o Matheus também joga por ali. Então acaba tendo é uma questão, né, de formação de elenco, de budget, né, no teu orçamento mensal, que tu precisa às vezes se desfazer de algumas peças. O que é o orçamento mensal? Um budget, né, para ti... Não tem nem a palavra em português agora, mas tu precisa fazer determinadas adequações para trazer outras peças, né? Porque tá vindo aí Jean-Pierre, tá vindo aí Mateuzinho, tu tem o Luan, então eram jogadores com salários importantes, altos, que tu precisa abrir espaço para outros que sobem e poder contratar com esse dinheiro que abre, né, que sobra. Então agora, esse é o jogo eterno, né? E agora, essa dosagem aí é que é difícil de fazer, né? Porque o Internacional, até em função do Grêmio ter dado certo com muitos jovens, o Internacional tentou fabricar alguns jovens aí. Porque o processo ele é paulatino. Para ser perene tem que ser paulatino. Porque senão qualquer coisa assodada pode dar errado. O Nonato, por exemplo, o Patrick é melhor que o Nonato hoje. Aí, convenhamos, até não mas foi tu bem não tem dúvida que o Nonato tem potencial. Tem, claro. Mas também não dá para dizer que ele era titular, como tentaram dizer nos primeiros 45 minutos. Já é um pouco, aí a gente tem que ouvir dos profissionais, da diretoria de futebol, do executivo de futebol. Isso aí a gente escuta muito da formação de opinião. Agora o Rec falou de daqui a pouquinho colocar os jovens de uma forma muitas vezes precoce. Isso aí historicamente, eu gosto de trazer esse dado. Se tu pegares o Grêmio de 2004... a meados de 2016, o Grêmio revelou quantos jogadores aí? Não enche uma mão. 5, 4 no período. Lucas Leiva, o Fernando, o Carlos Eduardo. Estou trazendo. Undershow. E o Inter de 2002 a 2010, o clube que mais forneceu jogadores para a Champions League. Eram 2 jogadores por ano. Isso aí é fase. O Grêmio está numa fase boa, o Grêmio está com o time encaixado, o Grêmio ganhou os títulos. Mas também metodologia, né?
Não, Hoje não basta só a fase. Não, com certeza, mas metodologia de trabalho para jovens, só quem tem no Brasil, historicamente, é o Santos. Os outros demais, aí entra o paulatino do REC, que é conforme o desenvolvimento do futebol. Santos, mas nem o Santos, como trabalhou o Zanota, que trabalhou conosco, nem eles têm essa convicção, palavras dele do... O Guerra até não é uma convicção, convicção, mas se tu olhar historicamente, o Santos sempre escalou de 8 a 7 jogadores da base sem medo no Campeonato Brasileiro. Isso é quando fica sem dinheiro. Eu acho que é a fase... Mas é o time que mais praticou isso, Maurício. Mas eu, por exemplo, não vou desdenhar do trabalho do Odair, que insistiu no Iago. O Iago até pode ser contestado, mas é um lateral hoje. Eu acho que a fase ela ajuda, Exatamente. a fase ajuda a não queimar os garotos, porque seguido me pergunta do Jean-Pierre, né? Eu sou suspeito, acho ele um extraterrestre, joga realmente fino da bola, tem uma carreira brilhante pela frente, mas costuma comparar com outros jogadores. Se a gente dissesse, olha, o Jean-Pierre vai jogar o que o Luan joga, o que o Everton está jogando, o que o Pedro Rocha já não é um sucesso. Sim, é um sucesso, todo mundo concorda. E a gente vê a trajetória desses meninos, né? O Luan, quanto tempo ele ficou no Grêmio até se firmar? O próprio Pedro Rocha, quanto tempo ele ficou no Grêmio até se firmar? Mas ainda o próprio Everton, ele tá, eu acho que é o quinto, sexto gauchão dele. Acho que é o quinto, ele falou na coletiva, né? que é o quinto gauchão. Então, quinto gauchão, tu imagina se a gente, o Iago, quando tiver 5 campeonatos gaúchos, o Nonato, quando tiver 5 campeonatos gaúchos. Sarrafiori mesmo. Sarrafiori, então, usando o exemplo da mesma coisa no do Grêmio, com o Jean-Pierre, com o Matheus Henrique, com esses outros meninos que estão subindo, Darlan, né? Então, a fase, ela é boa para dar esse tempo. E aí, aí todos os meninos, a maioria dá retorno. Tá, e aí? Se o Grêmio, por acaso, sair da Libertadores da América, aí quanto pode abalar? Brasileiro. Quanto pode abalar isso? Nada, para mim. Porque vocês estão tão estáveis assim que... Eu acho, às vezes, que uma porta que se fecha é outra que se abre, né? Eu acho que esse grupo tem crédito, né? Não dá... A gente vê que ele tem qualidade, ele tem jogado bem, não é? Isso pode... Acho que a Libertadores demonstrou que o grupo do Grêmio é mais forte do que a gente pensava, não é? Basta ver os resultados até paralelos nos seus campeonatos, né? A Universidade tocou 5-0 numa final lá no Palestino, né? Então, o River, em que pese ser um gigante da América, ele vem, como o Grêmio teve, como o Inter teve também em 2011 ou 2007, aquela ressaca de ter ganho o ano anterior, né? Com uma desobrigação. Tanto faz, ele é atual campeão da Libertadores, né? Eu sei que é difícil enfrentar, não estou dizendo que seja fácil ganhar, mas me parece o grupo do Grêmio muito equilibrado de times médios fortes, né? Então, às vezes, era para ser com o melhor resultado lá em Rosário, não deu, por circunstância do futebol. Contra o Libertad, não, foi um jogo horrível, mas agora vamos ver como vai ser com a Universidade. Mas pode acontecer de não classificar, e eu sei que a gente vai receber crítica, mas esse grupo merece um crédito e talvez seja uma porta do brasileiro que se abra. Enquanto outros times vão entrar com o time reserva apostando na Libertadores, o Grêmio vai ter uma grande oportunidade. Um amigo teu próximo, gremista, que você conheça bem, de longa data, quantas vezes ele já caiu em contradição de janeiro desse ano até agora? Por quê? Vou pegar uma frase só, que vocês devem ouvir aí toda hora. Felipe Assunção também, como colorado, já deve ouvir isso dos próprios gremistas. Mas vou pegar o Guerra pegando um amigo próximo. Esse grupo do Grêmio é pior do que o do ano passado. Se ouviu isso? Aí o Grêmio deu uma contratada no Tardelli, contratou o Viseu. Muito melhor esse elenco do ano passado. Aí dá uma rapadinha. Esse capixaba agora já caiu no joguinho dele. Essa direção demora muito para contratar zagueiro. Então, quantas contradições em si só. Né? Porque até então o Grêmio não perdeu nenhuma partida ainda, só no Campeonato Gaúcho. Empatou 4, ganhou todas as outras. Se ganhar um título, vai ganhar um título invicto depois de 54 anos. Acho que é 65, né? 54 anos. Então, quer dizer... Então, tem virtudes e tem problemas. Isso é do futebol, é normal, né? Os times oscilam. Eu acho que o Grêmio também não é... Às vezes colocam muito lá em cima, ele é bom time, é forte, acho que está melhor que o ano passado, mas futebol também não acho que às vezes a crítica no Inter tem sido pesada, mas o Grêmio passou por isso, é a fase, mas eu acho o time do Inter um time muito bom também, né? Com boas opções de banco. Não é? Então, a crítica ela é inerente a quem está no futebol, né? Mas, de novo, eu insisto, esse grupo é um grupo
campeão, um grupo de homens forjado, e muitas vezes é isso, uma porta que se fecha ali, se abre outra, e essa análise ela tem que ser feita ali com maior seriedade no final do ano, né? Porque não adianta perder um jogo não serve mais nada, ganhou um jogo, é o melhor time do mundo. Não é assim que se faz futebol. Até porque o resultado não do Grêmio é justamente nesse jogo do Libertad. Porque empatar fora de casa com um argentino na estreia da Libertadores é normal. Merecendo ganhar, né? Merecendo, acho que se alguém tinha que sair vencedor do jogo, mas não, né? Tá muito bem, o empate foi justo, porque futebol é isso, não é merecimento, tem que botar a bola na rede. Mas criamos muitas chances para fazer atacando. Gol. Terminou atacando. Quando uma bola no travessão, no último minuto. O Viseu errou 2 gols ali, né? E teve outras chances, o Grêmio jogou... Uma falta que bateu o Jean-Pierre no último minuto. Exatamente. Se baixa isso aqui, é gol. E aí era golaço, era estreia com vitória contra um argentino na casa deles. Por isso que eu até repeti muitas vezes, o Internacional ganhou 2 partidas e estabilizou. O Grêmio perdeu uma partida, não é mais isso tudo, não dava nem para cima nem para baixo. Tu fizeste uma colocação no início, ali quando a gente começou a debater um pouco sobre a dupla Grenal, sobre o Inter que começaria a Libertadores num grupo da morte, o tido grupo da morte, né? Que a gente esperava o São Paulo junto. O São Paulo acabou sendo eliminado pelo time argentino, que o time argentino seria o time do grupo, e isso acabou não acontecendo também. Então, na realidade, a situação do Inter foi se desenhando melhor, né? Ela foi abrindo as portas do Inter, aquelas portas que a gente encontrava com dificuldade, elas ficaram um pouco mais fáceis. Acabou classificando o Palestino, que era o time de toda a avaliação teórica o menos possível. E aí entra outra questão. Isso passou por adversários difíceis. Passou, mas tecnicamente, se jogar 3, 4 vezes, não iria passar, né? Hoje toma 5 do São Paulo. Com o São Paulo agora com o Tietê e o Pato. E não é só essa questão, que uma coisa é o São Paulo lá no início da pré-Libertadores, que ainda não está ajustado, mas tu esperar daqui a pouquinho no meio do ano um São Paulo na Libertadores ajustado e com toda a condição de poder contratar jogadores. Então, um grande desse não pode dar tempo para se recuperar. Claro, exatamente. Então morreu lá. Então isso foi positivo para o Inter. Só que em cima disso, dessa avaliação também só teórica, tu falasse que o Guerra deixou muito bem claro. Essa questão do River Plate, o River Plate é o atual campeão. Mas se a gente teoricamente avaliar a Libertadores desse ano, o futebol do River Plate não é para favoritismo. Eu acho que o Inter é o favorito da quarta-feira. Mas só com pela performance do Inter. E está em casa. Não só por estar em casa, Maurício. A apresentação do River Plate na Libertadores, que é o que a gente tem que ter como régua, ela não é positiva. Empatou com o Palestino em casa. Exato. Então, assim... Sem torcida. Agora, se a gente... Faz diferença, né? Mas é mais time, né, Maurício? É mais time individualmente. Vocês viram o jogo? O River teve 5 ou 6 chances de marcar. Isso é histórico. Em 97, o Grêmio perdeu de matar o Cruzeiro na chave de grupo. Classificou o Cruzeiro na semifinal, perdendo para o Cruzeiro. O Boca, no passado, podia ter saído no grupo do Palmeiras, chegou na final. E teve outras situações. O Tigres não quis entregar o jogo para eliminar o River, perdeu na final para o River. Até acho que, ainda mandou um time, não é que não quis entregar, mandou um time reserva para jogar, acho, na Bolívia. Levaram muito a sério. Os reservas levaram muito a sério, esqueceram de avisar. Isso. Não, foi no Peru contra o Juan Aurich. Então, assim, o futebol tá cheio, são 2 competições diferentes. Uma é classificar, né? Sabe os argentinos querem classificar. O River naquele ano? 7, não foi? 7. Acho que o Grêmio classificou com 7 também uma vez. Quando chegou na final com o Boca, 2007. Em 2007, ficou tudo empatado. O Grêmio ganhou do Cerro 1-0 o gol do... no finalzinho, também quase... Por muito pouco não ficou desclassificado e chegou numa final. O próprio River, em 2015, onde o Inter fez uma maravilhosa Libertadores de performance e o River chegou como último classificado. O Boca contra o próprio Corinthians na segunda vez também. E nessa vez o Grêmio estava até fazendo uma boa Libertadores, mas chega na final despedaçado, né? E o Boca faz o contrário, ele tomou 3-0 do Cúcuta, que era do grupo do Grêmio, e reverteu na semifinal para depois ganhar do Grêmio. Só o Grêmio naquele ano ele classifica com 10 pontos. Com 10, então. 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Quem fez o gol da vitória do Grêmio 1-0 contra o Cerro não foi aquele menino que depois jogou no Inter, o atacante? Não foi aquele que era do América Mineiro? Não, o que teve problema no coração e que jogou no Vasco. O Everton Costa? O Everton. Eu acho que foi o gol do Everton Costa. Pode ser, eu não me lembro. Quase certeza. Agora a gente pega. Ou foi do Lucas Leiva? A gente deve ter aí o Cruzeiro. Um dos dois.
Eu acho que o Lucas fez lá 1-0. Isso. Ganhou lá o jogo, o primeiro do grupo. Lá 1-0 foi gol do Lucas Leiva aos 7 do segundo tempo. Isso. E acho que aqui também foi 1-0 o gol do Everton. Aqui eu acho que não foi do centroavante aquele, um centroavante que era... Não, era um que era do América Mineiro. O Grêmio trouxe. Não. Marcel, o Reinaldo... Tá falando de que ano? 2007? É 2007. Não, gol foi 1-0 pro Grêmio aqui, gol do Everton. Claro. Gol do Everton. Claro. E o Tuta era o centroavante naquela época. Era o centroavante, né? Não foi ele que marcou. Haroldo de Souza, quando saía gol do Tuta, ele grita, tá, te, ti, to, tuta. Pô, uma hora ele vai tropeçar nesse troço. Mas... Tu ficou agora... parecida a vogal. Agora, continuando na linha da Libertadores. Continuando na linha da Libertadores, a gente tem o Palmeiras, que é o atual campeão brasileiro, time que mais investe, time que tem o melhor portfólio individual, acho que de nomes. E o Palmeiras não apresenta um futebol maestroso, que deixa a gente deslumbrado. O Palmeiras faz um futebol reativo, Pelo contrário, futebol de competição. Tá se queixando do VAR agora. Um futebol feio, e isso mostra um pouco do reflexo. Eu acho que os brasileiros são os favoritos sempre, tem isso comigo. E os brasileiros todos estão muito competitivos. O Cruzeiro tem o grupo mais fácil, está passando bem. Mas o Cruzeiro ainda tem um time que, para mim, é menos competitivo. É um time muito bem também individualmente, mas é um time que não é competitivo. O Felipe falou há pouco, da situação do River, que o River, pelas atuações nessa temporada, não é o favorito. Eu estava vindo aqui para a Ubra TV um ouvinte... Não está bem o River, mas não chega a ser horrível. Não é o River. Eu estava ouvindo na Rádio Grenal um ouvinte perguntando se o problema que o River enfrenta agora não é o problema que o Grêmio enfrentou no passado. Porque para eles é final de temporada. O que o Grêmio teve em outubro, novembro, ali quando enfrenta o River, que está com muitos desfalques, é pelo acúmulo de jogos que agora o River está tendo. Para eles, o Campeonato Argentino termina na próxima rodada. Terminou agora, tem mais uma rodada. Tem uma rodada a mais. Mas ele não está classificado ainda para a Libertadores do ano que vem, né? Tem que ganhar a próxima. Tem que ganhar a próxima. Então... Mas assim, o River está com a carga de jogos do argentino de toda a temporada. Os brasileiros estão recém no 3º mês de trabalho. Tá se colocando no lugar do River, né? Então, tendo um jogo decisivo, classificar para outra Libertadores. Que essa é sim ou sim, né? Lá na fase de grupo, ele tem... O jogo mais importante não é o dele aqui, né? Ele vai decidir em casa. Eles crescem, né? Eles crescem nas 3 últimas, Ele vai fazer as finais em casa, né? Os jogos decisivos e recuperar, talvez, contra o Palestino lá, é mais fácil do que aqui, né? Os pontos que ele perdeu em casa. Né? Adiar essa decisão, porque hoje ele tem, no final de semana, a decisão do próprio argentino. E o problema pro River, o River ainda enfrenta o Alianza e o Inter no seu manto, mas o Alianza também é sem torcida. Ainda reflexo de tudo que aconteceu no ano passado. E o Inter é com torcida, é o terceiro. Né? E o Inter é o jogo com torcida. Não, acho que a gente entra muito na parte teórica. O River tem um grande time, peças individuais muito boas, mas não vem apresentando esse futebol. Mas o jogo é decisivo para o River, não é para o Inter. O jogo decisivo para o Inter é perigação do Palestino. Se o Inter empatar com o River aqui, vai ter que ganhar do Palestino. E depois joga 2 fora. Não. É que isso em termos de classificação, mas a torcida, a direção... Pô, tô tentando tirar o peso desse jogo aí. A oportunidade não vai achando que vai atropelar. Não é atropelar. Pro Beira-Rio achando que vai atropelar o River. Não é atropelar. O Inter não ganha. Hoje o Inter não tem time para atropelar. O Inter tem um time competitivo, um time aplicado taticamente e que isso hoje é importante no atual futebol. E eu não vejo o River com essa competitividade. Agora, se o River se sobressair individualmente, tecnicamente, aí sim, pode complicar. Agora, avaliando os jogos do momento, o Inter vai bem, tem grandes chances. Aqui o Adilson Tomasi, torcedor, é brincadeira, Sapucaia do Sul. Convicção ou sorte na formação de jogadores? Arthur quase foi emprestado para jogar no norte do país. Mas eu já aqui no teu programa falei várias vezes que não teve isso. Né? Não foi por coisa mínima. Daí depois, olha o que aconteceu. Barcelona e seleção. Eu já conto essa história sempre. Tinha um profissional lá que conhecia muito o Arthur, que insistiu e o Grêmio não quis. É o contrário. Querer, todo mundo quer. Talvez o próprio staff do jogador queria que ele tivesse rodagem. Que ele não via espaço naquele momento. De repente até ele pressionou, isso mostra a convicção do Grêmio. Eu acho que ele um caso muito semelhante ao do Pato. Isso aí são circunstâncias do futebol. Em 2016, quando eu estava lá, ele ainda não tinha estreado, né, se renovou o contrato. Foi importante renovação para um menino que nem estava no profissional ainda. Ganhava mais do que os outros. Isso, todo mundo falava muito bem dele, né,
Não foi... O Grêmio pagou um dinheirinho bom lá pro Goiás, com 14 anos. Sempre teve muita esperança, se acreditou muito. Como se acreditou sempre no Mateuzinho, no Jean-Pierre, né, no Luan, no Everton. E agora tem outros aí na Sabe fila. que isso aí me lembra muito o seu Enio Andrade, né? Essa frase eu cito sempre. Convivi muito com o seu Enio, né? Inclusive quando ele ia tomar o meu uísque lá no Hotel Normandie, em Belo Horizonte, que o seu Enio morava no Hotel Normandie, treinava o Cruzeiro. Então, cada vez que fazíamos um jogo do Grêmio e do Inter, nos hospedavam no Hotel Normandie. O seu Enio descobria, já ia lá e tomava o uísque Já chegava o frigobar, estava batizado. Já estava, o seu Enio já... Mas aí, o seu Enio era muito engraçado, né? O seu Enio disse assim, eu tenho muita sorte mesmo. Eu e o Pelé. Como se dissesse, eu sou o Pelé dos técnicos. Né? O Renato faz a mesma brincadeira. E era mesmo, deve ter aprendido com ele. Né? Quem trabalha tem sorte. Aliás, seu Pelé, Enio, Maradona, deu tudo sorte. Seu Enio que teve um papel fundamental na vida do Renato. Renato, de saco cheio de problemas nos juniores, chegou a jogar camisa no chão, era o Ivo Wortmann, o técnico, e disse, vamos embora, vou voltar a ser padeiro em Bento Gonçalves. Eu entrevistei o Renato, perguntei para ele isso no final do ano retrasado, e ele disse, mais ou menos assim a história e tal. E o seu Enio Andrade pegou, disse, não vai voltar coisa nenhuma, vai ficar aí. Ué, que diabo até associando o Enio Andrade, que tu ressaltaste agora, com o momento atual do Inter, o Enio Andrade, um dos melhores trabalhos que eu assisti e vi dele foi em 87 com o próprio Inter. Um time totalmente mediano. E o Inter naquela Copa União ainda fez uma grande campanha, perdeu para o Flamengo, aquele grande Flamengo que tinha Renato, Bebeto, Zico, Andrade, Leonardo, Leandro, tinha o Júnior. 85 o Coritiba também. Ali o Inter tinha um time com o Amarildo, Luiz Fernando. São Paulo com 7 jogadores de seleção. Mas o Grêmio era um time bom também, né? Ali tinha jogadores. Mas tinha Paulo Roberto Guri, tinha o Chupetinha, que ele chamava o Odair Guri. Tadeu Risse jogando. O China era novo. Tadei. Tu olhava aquele time. Tadei era craque. Tu olhava aquele time do Inter. Paulo Isidoro. Henrique, olhou aquele time do Inter. Leão era o goleiro. Leão. Pisou na cabeça do Serginho. Mas igual, tinha Jockey, né? Serginho pisou na cabeça dele. Tinha Jockey. Pra mim, um dos maiores treinadores que eu vi mesmo acompanhei foi o seu Enio Andrade. Não tem a dúvida. O seu Enio fez um ano terrível, foi no Internacional em 93. Ele assumiu no lugar do Antônio Lopes, o Inter já tinha ido na Libertadores da América. E ele meteu um ataque com Rubiano, Barón e Jairo Lenzi. E Rudinei também tinha. Rudinei, não era Rubiano. Rubiano era um da época do Carvalho. Rudinei, Barón... Mas era uma fase desgraçada ali. Barrou o Maurício e o Gerson. Sim, mas aí tu não deixou, Rec. O Enio Andrade fez uma campanha em 87 do Inter. O Inter eliminou o Cruzeiro no Mineirão. Cruzamento de Norberto, gol do Amarildo. O Inter jogou a final com o Flamengo de igual para igual no Beira-Rio. E, o Flamengo tinha um baita time no Maracanã. Perdeu no detalhe, numa saída um pouco atrasada do Tafarel. Então, assim, aí tu vê a força, a inteligência dos treinadores com jogadores que até hoje tu não lembra. Eu me deito até hoje no lateral, Paulo Roberto, diz assim, ferrou o time do Internacional, o Renato passou a tarde inteira por ti lá e tal, ele fica louco. Né? Paulinho que deve estar nos assistindo lá em Ijuí, tinha saído do São José, virou titular da lateral esquerda do Internacional, o velho Enio fazia essas coisas. Mas em 93 o seu Enio perdeu a finaleira da Libertadores, porque o Internacional foi muito mal em 93, tinha Flamengo, América de Cali, o Atlético Nacional. O América de Cali com o Rincon de meia. O Surriaga, Valderrama, tinha um grande time. E não sei se o Valderrama estava, mas o Surriaga e o Rincon, o Rincon eu lembro que estava. E o seu Enio depois pegou Londrina em 93, na Copa do Brasil, e o Londrina eliminou o Internacional em Porto Alegre. O técnico do Londrina, Gainetti, queria dar em mim lá, que eu dei uma notícia aqui, que ele tinha negado o campo para o Inter treinar e ele veio com o dedo em riste lá e... Tem muita história. Essa de 87, num dia jogava Atlético Mineiro e Flamengo e no outro dia jogava Internacional e Cruzeiro. Estava eu e o Papagaio lá, o Marco Antônio Pereira fazendo cobertura pela Guaíba. E aí fizemos a cobertura dos 2 jogos. E eu fui entrevistar, naquela época dava para entrar em campo. Eu sabia que ele era irreverente, fui direto no Dulcídio Vanderlei Bosquim, que era o árbitro do jogo. Cheguei no Dulcídio e disse assim, já desandou gente da arquibancada, parece que tem até
parente do Marinho morto lá e tal. O Renato já brigou com o Tele Santana na beira do campo. O que mais falta acontecer? Perguntei para o Dulcídio Vanderlei Boschi, ele disse assim, com o azar que eu ando, daqui a pouco passa uma vaca voando e caga na minha cabeça. Naquela época, isso aí no microfone, hoje já é feio, né? Mas naquela época, Dulcídio, daqui a pouco, com o azar que eu ando... Naquelas semifinais, até o Renato fez um dos gols mais bonitos, aquele gol contra o Atlético Mineiro no Mineirão, aquele que ele arranca. Não, eu acho que ele fez isso aqui, né? Depois do gol, né? Uma coisa assim. Tinha surgido o Sérgio Araújo ali, né? Sim. E depois veio jogar no Grêmio. Então tem esses exemplos aí, Rec, que podem fazer. Eu acho que o futebol hoje ainda está mais competitivo, muito mais físico, muito mais tático. E eu acho que é nisso que o Inter vem demonstrando aí, né? Essa é a as suas convicção do Odair. qualidades. Quando o Odair tirou o Patrick e depois tiraria também o Potker na sequência, eu fiz uma frase: não pensem que ele vai tirar do time. Ele vai tirar momentaneamente. Esses caras vão voltar. O Odair gosta dos dois, né? E tem outra coisa, início de temporada, né? Os times vão... Não adianta começar bem, também eu tenho dito. Muitas vezes o ápice do time é em maio, é em junho, quando na verdade o ápice tem que ser em setembro e outubro. Quem faz mais ponto ali é que chega nos campeonatos, né? Então, tem muita coisa para acontecer. Mas o teu sonho, então, é o Campeonato Brasileiro? Campeonato Brasileiro, particularmente, sim. O Grêmio está para comemorar bodas de prata no Campeonato Brasileiro e o Internacional bodas de esmeralda. Mas se a gente ficar com a Libertadores O esse ano, Internacional vai fazer já tá 40 ótimo. anos e o Grêmio 25. Que ficar com a Libertadores esse ano já tá ótimo. Pode fazer essa troca. Ah, tu quer trocar com o Grêmio? Trocaria. Nós podíamos apertar as mãos para fazer essa troca já agora. Aí. Quer que Não, os dois nós já comemorem. registramos. Eu ainda falo aqui, avaliando de fora, como torcedor, as conselheiro, mas quando o Guerra fala isso, então daqui a pouquinho os resultados estão se justificando. Já né? comprou Guerra, a passagem mas para Santiago? eu vou jogar a responsabilidade pro Guerra, o foco do Grêmio vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Não, sempre deixei claro, não. O Grêmio, né, tem um carinho, uma tradição com a Libertadores muito forte ultimamente, né? Agora, minha, né, particular, até porque faz tanto tempo que a gente não ganha o Campeonato Brasileiro, eu gostaria de ver Vocês lembram o das que falta nesse escalações time. dos últimos times campeões brasileiros, do Inter e do Grêmio? Querem um desafio? Eu topo. Não, eu falaria de 2005. Então, Não. Vamos lá, 79. Sabe de cor, não sabe? Não, vou deixar pra ti. Eu sou de 82. 96 é mais fácil. É mais fácil. recente, É o Derlei, Arce, o Rivarola, Dilson e Roger, Dinho, acho que estava o Goiano ainda estava. Meia, Arilson e Carlos Miguel e Paulo Nunes e Jardel, né? Não, aí é Zé Afonso. Não, Zé Afonso. E Zé Alcino. Zé Alcino. E Paulo Nunes e Zé Alcino. Zé Alcino. O Zé Afonso, ele sobe com o César para cabecear, porque ele... mas o Zé naquele jogo ele jogou. Não, o Zé Alcino foi goleador do campeonato. Mas o Paulo Nunes faz o primeiro gol. Os dois foram Faz o primeiro gol do Se eu não me engano, eles fizeram a mesma quantidade de gols naquele campeonato. Zé Alcino e Paulo Nunes. Existia uma concorrência para ver quem ia ser o goleador. 16 cada um, acho. E naquele ano o Grêmio se classificou em oitavo no último minuto contra a Portuguesa, tu lembra? Isso, que tinha que ter 8 combinações. São essas coisas do futebol. Exatamente. Isso acontece. Às vezes tu vê... Não. 96? Não, o Grêmio classificou em oitavo. Não, foi em também, tá certo? Tá certo. Também. É que em 98, o Celso Roth, o Grêmio classificou. Também, mas em 96 também. O Grêmio em 96. Claro. O sétimo foi o Goiás. Aí que tá. Não, o sétimo. O Grêmio foi sétimo. O Grêmio foi sexto. Goiás, sétimo e a Portuguesa, oitavo. A namoradinha então, em 98 foi a última, em oitavo. Aí o Grêmio e pega o Inter primeiro fica fora Palmeiras, com 35. Pega primeiro o Palmeiras, elimina o Palmeiras, depois foi o fatídico jogo do Leandro contra o Bragantino lá em Bragança Paulista, que errou o pênalti. O Inter não classificou. Dom Elias Figueiredo era o técnico. Isso o Grêmio pega 96. Palmeiras, Goiás e depois a Portuguesa. Pronto. Vamos ver o Inter. Essa é fácil. Benítez, João Carlos, Mauro Galvão, Mauro Pastor, Cláudio Mineiro, Batista, Falcão, Jair, Valdomiro, Bira e Mário Sérgio. Mas esse era o teu time de botão, né? Não era, não. Eu lembrei o time do Grêmio e ele não me tocou flauta, né? Então, eu lembro o Grêmio de 81, te desafio. Quer vir pro desafio? Não, vamos lá. 81. Leão, Paulo, Roberto, Nilmar. E aí?
Hugo de Leon. Hugo de Leon e... Na esquerda, puxa vida, Casimiro, claro. O Paulo César surgiu depois. Casimiro em 81. Casimiro que jogou no Juventude também. China, Osvaldo. Não, 81. Não. O Osvaldo estava na Ponte Preta, que o Grêmio trouxe depois para ser campeão. Paulo Isidoro e Wilson Tadei. Renato Tarciso, Baltazar e Odair. E Renato Sá era o reserva. Que é o de 77. Era o teu time de botão também. Aqui, ó, Rec. Pra mim era o Grenal que ele fazia no botão. Maurício, pra mim não ficar em branco, o último título que eu vi nacional do Inter foi a Copa do Brasil. Fernandes, Célio Lino, Célio Silva, Pinga, Daniel, né? Márcio e Elson, Marquinhos e Caíco, muitas vezes, Gerson e Maurício. Senão vai ficar ruim pra mim aqui, né? Então já faz qual é o ataque? Gerson e Maurício. Não, mas o ponteiro direito? Maurício e Gerson. Tá aí na esquerda? Era com 4 nós tínhamos o Marquinhos de meia. Às vezes jogava. Marquinhos era o camisa 10. Aí tem dois caras. Primeiro volante era o Márcio, o segundo volante era o Elson. Tem 3 caras. E aí surge o Caíco. 3 caras que tu não citou aí. E pode citar um quarto. Tá, mas eu tô que entrava. Ele tá dando os 11 dele. Não, mas... Ué, ele quer não, ele vai entrar. Tem 3 trocas. O Elson, homem borracha, era reserva ou era titular? Que tu não citaste aí? Citei, botei ele como segundo volante. O ponteiro esquerdo era titular? Não, o Zinho não era titular. Ricardo, lateral, zagueiro e centro médio. Também não era jogou titular. mais do que o Márcio. Não. E o Silas, que entrava em todos os Não, mas aí não era o titular. O titular era o Daniel. E o Nando. O Daniel também não era titular. Te dei o time titular. O Nando era reserva. Então vamos pro de 77 do Grêmio. Esse aí é o mais fácil de todos. Mas eu não mais do que o Inter de 79. Corvo, Eurico, Oberdan, Anchieta e Ladinho, Vitor Hugo, Tadeu, Yura, Tarcísio, André e Éder. Se recuperou agora, foi rápido. Ruim, hein? Esse time, hein? Tinha Roberval na reserva, tinha ponteiro direito, era reserva do Tarcísio, era o Botelho. Centroavante, reserva era Francisco, que veio do Internacional de Santa Maria. Nesse tempo, tu já tinha 10 anos de rádio, né? Não, tinha 14 anos de idade. Tomara que... Coisa de profissão, né? Para. Querem que eu dê o time do Grêmio que perdeu para o Internacional em 78, o Campeonato Gaúcho? O time do Grêmio. É mais fácil lembrar o Grêmio, que o Internacional era uma coxa de retalhos em 78. Não tem como lembrar. Já começa que tinha 2 goleiros que se revezavam, Bagatini e Gasperini. Agora eu fiz aqui, eu relembrei a Copa do Brasil. E o Inter tinha Valdomiro em 78, que fez 2 gols em cima do Wilson Cavalo. Tomara que pro bem do nosso futebol, eu ainda sonhava que a gente tivesse um confronto da dupla Grenal na Libertadores. A gente viu aí Boca e River, a gente assistiu Corinthians e Palmeiras. E em 92 a gente teve o último confronto nacional entre a dupla Grenal, que foi nas oitavas de final da Copa do Brasil. Que foi nessa Copa do Brasil aí, o gol do Carlinhos, o gol do Gerson. E a gente nunca mais teve um confronto de dupla Grenal, na Sul-Americana. Em âmbito, mas âmbito nacional, essa Sul-Americana até um pouco mais. Sul-Americana era a primeira fase. Aí era oitavas de final naquele ano, né? Então poderia se repetir. No mata-mata desse Sul-Americana jogou até o Roberto Tigresa, aquele de centroavante. Era para ter na final da Copa do Brasil 2016, né? Pô, escapou no detalhe ali também, né? Era para ser o confronto, era para ser Grenal, a final da Copa do Brasil. Mas acho que... Só que quem se destacava no jogo, o Rote tirava. Exatamente. Não, ali eu vou te dizer uma coisa. A gente forçou para não ganhar aquele jogo. Tava assistindo... Eu disse pro próprio Celso aqui. O Anderson destacou, tirou. O Brenner, aquele centroavante, se destacou, tirou. E tinha um outro. Os 3. Os 3, quem se destacava? E o time, aquele jogo começou agredindo e foi se retraindo, foi tirando jogador, desmontou o time. Mas ainda assim o Inter iria passar se o senhor referee desse um pênalti escandaloso do Robinho, que meteu a mão na bola. Ainda assim, com o Internacional fazendo força para não ganhar, porque o Inter tinha medo de cair e caiu. Que tinha que ficar só observando o brasileiro, não queria saber de Copa do Brasil. Mas esse é o futebol. O Inter não queria e ia ganhar a classificação. Mas esse é o futebol. Esse é o futebol. E foi o pênalti aqui do Atlético Paranaense que mudou tudo também. Porque o Renato veio aqui, como da outra vez que ele já tinha vindo, até com o próprio Guerra, meio como bombeiro. E ali, como bombeiro, acabou pegando toda aquela base. Eu fiz o primeiro jogo de 2016 com o Atlético Paranaense. Foi um chocolate do Grêmio lá. Era para ter sido 3-4, foi só 1-0. Ali nós achamos o time. Não foi gol do Ramiro?
Gol do Miller Bolanhos. Miller Bolanhos. Bolanhos. Jogada- O Ramiro estava jogando. Tava no gol jogando, do Bolanhos. acho que o Douglas dá de calcanhar para ele, perdeu um monte de gol, e, pô, chama o time, porque tinha sido vendido o Wallace, e aí eu não me lembro, alguém estava sendo convocado. Não, o Wallace sai depois. Era depois da venda do Giuliano. Isso, do Giuliano, e aí o Wallace convocado, e foi o primeiro jogo que a gente conseguiu jogar com o Jailson, com o Wallace e com os 3 volantes. O Ramiro estava em campo. Então pode ser. Aí, achamos o time. E depois dali, o Campeonato Brasileiro caiu. Tu sabe que aquela Copa do Brasil de 92, eu cobri todos os jogos do Internacional. Desde Muniz Freire até aqui. Aí o Zinho jogou Vou em te Muniz dar até Freire. o árbitro de Internacional e Muniz Freire. Léo Feldman. Né? José Aldo Pinheiro narrava. E aí lá de cima ele não enxergava uma guampa, porque deu uma serração. E aí o grande estava ganhando, né? Se tivesse o contrário, ele ia terminar o jogo. Ninguém enxergava nada. Eu narrei lá de baixo esse jogo. Léo Feldman. Mas esse juiz só pode ele estar enxergando, porque eu daqui não enxergo. Mas os meus times que eu me lembro, que era da minha juventude, é o Grêmio Show, de 85 a 90. Eu lembro também. Esse aí me marcou bastante. Eu lembro também. Mazzaropi, Alfinete, Traçante, Astengo. Ou Astengo, Luiz Eduardo e Elcio. Luiz Eduardo. Né? Jandir, Lino. Valdo teve. Agora o Valdo ainda estava. Cuca, Valdo, Assis pegou uma parte. E Lima. Depois Valdo, Eu lembro muito José Lima. de Lima e o Jorge Veras. Jorge Veras. Teve o Lima e teve o Nando Lambada também. Perdemos 3. Isso foi em 90, né? Foi depois da final de 80. Foi depois da final de 89 que ele veio em 90. Ele pegou no finalzinho. Vê como 89 tem essas coisas. Paulo Egídio também. O Grêmio era treinado por um Paulo dos maiores... Egídio, depois o Jorge Veras. Ainda... E o Inter depois contratou o irmão do Paulo Egídio, o Nelson, centroavante. Vê como esse ano de 89, o Grêmio tinha um dos maiores técnicos do Brasil de todos os tempos, Rubens Francisco. E estava indo para a 2ª divisão estadual. Lá eu estava em Vacaria, fiz o presidente Odoni chorar. No microfone, presidente Odoni chora fácil. Ia para o hexagonal, né? Mas que ia ser uma humilhação igual. Não ia para a 2ª divisão. Não podia cair. Aquela época tinha o hexagonal. Isso, que da morte. Torneio da morte. Que de 6 caíam 2. Naquele dia estrearam 4 jogadores. Rafael Bandeira dos Santos como vice de futebol e Cláudio Roberto Pires Duarte como técnico. O gordinho Daltro Menezes invadiu o campo. Árbitro era Carlos Martins. Estreou o Eu acho que a gente teve 3 finalíssimas de gauchão aí, Rec. Almir. Elcio, não, Almir não. Elcio, lateral esquerdo. Edinho e Jandir. E o Almir fez gol, mas acho que ele era da base e ele estreou. O Almir virou titular naquele jogo. E aliás, ali passou com muita facilidade pelo Francisco durante a tarde toda. A gente teve naqueles Francisco, anos, acho que lateral esquerdo. 2 anos sequência, até hoje. Grenal decidido nos pênaltis, né? Naqueles anos ali, acho que 88, 89, 87, 88. Sim, o Internacional... No Olímpico, os 3. E se eu não me engano, 2 foram decididos nos pênaltis. Era uma fase que Grenal não tinha nenhum arrepio, né? Porque era uma fase, mas o Inter tinha naquele ano, era Edu Lima, Eider. E não eram times... Não era, mas o Grêmio tinha um time mais encaixado. E o Inter fazia bons campeonatos brasileiros e não levava que nem o Inter de 84, né? Que o Grêmio tinha foi até campeão gaúcho. Mas acabou não se destacando. 84 foi o Inter, que tinha Rubem Paz, mas acabou não sendo um time que Tita. Tanto é que o Grêmio fez a sequência dos campeonatos gaúchos ali, fez o Hexa de 85 a 90. Em 90, né? Aliás, estou falando de 84. Ontem encontrei servindo no restaurante todo lá em Caxias do Sul, almoço ajudando. Eu escutei tu falar o Balalo. Balalo fazia parte desse grupo. Olhei já de cara com isso. Balalo! Tá igual ainda, com cara de guri. E aí eu ouço aqui e ali falar mal do Balalo. O Balalo chegou a ser chamado pelo Flávio Dalpisol de Maradoninha do Vale, quando jogou ali no Novo Hamburgo. Esses apelidos que ficam, né? Mas o Balalo era bom jogador. Era bom jogador. Foi bicampeão mundial junto com o João Antônio, com o Tafarel. Vamos falar com
o Júlio Lemos, que já está há horas no Formen. Mas isso aí não é porque Tá esteja com cara de que tá tomando efetivamente. A camisa é da Via Condotti. Se veste na Via Condotti, mas Isso, capricha no Formen. exatamente. Mas o Formen é para fortificar, né? O cara... Pra ter uma boa memória e mandar bem no jogo de botão, né? É isso. Assim como o Luiz Carlos Eu Reck. nem vou aprofundar esse negócio. Melhor, né? Boa noite, Maurício, Guerra, Felipe. Boa noite a você ligado conosco aqui no Meu Cadeira time Cativa. era mesclado. Sim. Era aquele que enfrentava a seleção brasileira, Claro. entendeu? Metade do Tu Grêmio. fazia a seleção gaúcha, então. Isso, era. Foi- Schneider, Everaldo, cresci Figueiredo, assim também, Anchieta e... O meu melhor Jorge botão era Tabajara. Mário Alberto Kempis. O meu melhor botão era Mário Alberto Pô, Kempis. você tá nojento, hein? Não, é que era E o fácil, centroavante né? era o Luque. Mas para você, meu amigo, ter uma boa memória assim e ter produtividade no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus negócios, no seu dia a dia, o meu recado é para você que anda cansado, estressado, profundamente desanimado. E não é porque é segunda-feira não, já faz algum tempo que parece que todo dia tem cara de segunda-feira para você. Você que não consegue relaxar nunca, está sempre preocupado demais, ansioso com seus Tu desafios. vê, tem uma mão lá atrás de ti que é 5, não é para provocar o Internacional por causa do 5-0. É que o cara que não toma Formen está tomando de 5-0. Exatamente, excelente Ou essa. Reck. soma com o outro dedo aqui, já tá tomando de 7. É verdade. Ó, aí vira Tá a Alemanha. É. Você, meu amigo, tá só tomando goleada na sua vida, como disse o Reck, né? Derrota em cima de derrota, você não consegue render, não consegue ser produtivo, não consegue cumprir as suas metas e, consequentemente, esse alto nível de estresse acaba prejudicando diretamente a sua vida sexual. E é aí que mora o perigo, né? A gente sempre brinca, quem não dá assistência, abre concorrência. Você que tá só na saudade, tá que nem o Reck, só lembra dos gols do passado, só lembra das escalações do passado, mas faz tempo que você não balança as redes, faz tempo que você não é... Tudo bem em casa, né? Tá ótimo. Faz Com o tempo- Formen tá ótimo. Faz Formen, tempo né? que você deixou de ser aquele centroavante artilheiro, tá decepcionando a patroa. A gente brinca, leva em tom de brincadeira, mas é um assunto muito sério, porque mais de 52% dos homens estão sofrendo com problemas de ereção, seja a impotência sexual ou você que está indo rápido demais por causa da ejaculação precoce. Para você, meu amigo, superar esse problema, recuperar a sua autoestima, a sua qualidade de vida e o seu alto desempenho sexual, o segredo está aqui na sua tela. Formen, a vitamina do homem. É um suplemento mineral incrível, 100% natural, não tem efeito colateral nem contraindicação. Você vai tomar todos os dias para voltar a ser aquele homem cheio de energia, com vigor, com vitalidade, com disposição e, repito, com qualidade de vida e alto desempenho sexual. Estamos em uma super semana de Libertadores que mexe conosco, que somos apaixonados por futebol, você gremista, você colorado, é uma super semana e por isso nós preparamos uma super promoção, um super kit Formen para quem ligar agora no 0800 646 0505, é um desconto realmente fantástico, imperdível para você que ligar agora. Estamos ao vivo, faltando 4 minutos para as 8 horas da noite, 0800 646 0505, o seu número fica registrado e amanhã cedo uma consultora querida, especializada, retorna a ligação, tira suas dúvidas e quem está ligado aqui no Cadeira Cativa vai levar o super kit do Formen com baita desconto exclusivo. 0800 646 0505. Você aí mesmo precisa de Formen, a vitamina do homem, senhor Luiz Carlos. Muito Reck. bem, cochilou. O cachimbo cai. Então não deixa cair o cachimbo. 0800 646 0505. Hoje vou levar um vidrinho desse para o Haroldo de Souza. né? Leva 2. É isso aí. E, bom, tem que renovar o estoque. né? Mostrinha grátis, nem pensar. Ah, não, tem. Olha aqui, ó. Reck, sabe qual foi a primeira torcida organizada gay? Escala o time. Bom programa hoje. Não sei, senão eu tá escalaria, não tem problema nenhum. Qual é o problema? Eu não sei. Maurício é bom os de estatística, deve saber, hein, Maurício? O Grêmio tinha uma torcida gay assumida, não tinha problema nenhum. Era uma Cole torcida gay. animada, Tinha cole gay. Interflowers também, não tinha? A Interflowers? Era famoso isso aí. Ao menos Hoje em dia é normal, tem né? problema. Não, não tem problema nenhum. O Léo Gershman fez até um livro da torcida. Sim. Né?
Coliguei. Olha aqui, ó. Boa noite, bancada. Não seria melhor o Grêmio sair fora da Libertadores e focar mais no Brasileirão e Copa do Brasil? Jorge Medeiros Charqueados. Aí não. Não dá, uma coisa vai por dar vez. explicar lá depois, vai sentar. Até porque aí, para Tá dando uma ideia pro Guerra, é isso? Para poder focar, teria que sair em último do grupo, porque o terceiro tem que jogar a Sul-Americana, né? E aí isso complica mais ainda. Né? Aí tem que jogar uma competição mais complicada ainda. Tem viagens mais acidentadas. Rec, tu parece uma enciclopédia. Obrigado, Breno, do Banrisul. Nem tanto assim, já não está mais funcionando a contenda. Então, Rec, já que tu tem essa memória tão boa... Na mais memória antiga, mais memória recente, antiga. eu não lembro que A eu almocei memória ontem. RAM é problema, o HD funciona, né? O HD... A memória RAM é que é o... Isso. Não, o Rec tem guardado no disquete mesmo, ele é mais tradicional. Olha. O flip-flop aquele. Tu lembras de algum caso como que aconteceu no final de semana o Zidane foi colocar a equipe reserva do Real Madrid para jogar, para reservar os jogadores que eram de seleções, colocou o filho dele no gol. Falhou num dos gols. Eu lembro do Gé. O Zé Mário colocou Mário o tinha o Gê. Marco Aurélio. E não era tão ruim aquele cara. Era um grandalhão. O do Luxemburgo E também. tinha o Fabiano, que veio de Fabiano. São Paulo, que era genro do Luxemburgo também. É. A justificativa do Zidane para colocar o filho é porque o goleiro titular está lesionado, o reserva estava voltando dos amistosos da Costa Rica, o Navas, e aí ele tinha que colocar o terceiro goleiro, que era o filho dele. Para dizer, na entrevista, questionado, pô, mas tu colocou teu filho? Não, ele merece, porque ele está há 14 anos no Real Madrid, tem 20 anos. Então ele começou a jogar com 6 anos, deve ser um fenômeno mesmo, né? Bom, Rec, vamos falar de Libertadores. E a maior mentira ainda está na arena. Lincoln, diz o Jair Machado. Não é. O Lincoln guri acho ainda, que né? é um menino, bem menino ainda, tem muito a mostrar. Acho que ele teve, na minha modesta opinião, acho que ele subiu cedo demais. Acho que o jogador tem que jogar, então ele ficou muito tempo treinando, né? Sem jogar, isso perde um pouco a... E aí rodou, isso tem um lado positivo, que dá essa minutagem. Jogou agora em Juiz. Que dá minutagem muitas vezes, que a palavra na moda, mas por outro lado perde lugar na fila, né? O Renato tem um jeito muito particular de administrar e todas as vezes que ele saiu e voltou, acabou tendo que esperar a vez dele, né? Porque tem outros na frente ali. Olha aqui, ó, que o diga o TT, né? Não teve fila. O Thierry, né? Pô, agora essa o Renato vai levar pro resto da vida. Ele disse que o guri não correspondeu na base e é, nas horas vagas, a segunda maior venda da história do Grêmio. Imagina É correspondendo. ter coragem para fazer uma frase dessa, dizer que o guri não corresponde. Ninguém avaliou Quer dizer, ele. Só ele enxerga Ninguém diferente. avaliou ele. Já é titular lá e já tem interesse no Milan. É complicado, né? Bom, vamos pular essa parte, porque isso é bom para o Grêmio, que ele seja vendido e bem vendido. Né? O Grêmio fez um grande negócio. 40 e poucos milhões por um menino. Por uma que promessa? Não... Poxa. É, uma promessa. Rec, boa noite. Agora é para ti. Tu vai responder depois do intervalo. Porque é uma porrada. É o Beto Bedin, lá de Novo Hamburgo, que carrega uma foto do presidente Odoni na carteira e um quadro lá também. O famoso Beto de Tal, de Beto Novo Hamburgo, de Tal, segundo o Marco Antônio Souza. Segundo o Marco Antônio Souza. Boa noite, Rec. Esse ex-conselheiro não explicou direito sobre o grupo deles. De grupo da morte para grupo dos mortos. Pois ganharam 2 partidas parindo uma bigorna e com um futebol bolinha de gude. E o pior é que ele acredita em chance de ser campeão com esse time. Deve estar tomando água benta. O Beto de Novo Hamburgo. Vai me dar direitinho a resposta. Não, Depois dos reclames. É para tu pensar bem, para não xingar a terceira E geração. não sou eu o Beto, viu? Sabe? Não é o Beto Guerra. Sou eu o Beto. Já voltamos. Antes, nós vamos falar de um produto revolucionário. Antes do Felipe Assunção responder para o Beto Bedin, lá de Novo Hamburgo, que diz que o Internacional está no grupo dos mortos e que não está com essa bola toda para aspirar título. Está armado aqui o Bedin. Mas o time mais coeso é esse aqui. Esse aqui tem a melhor tática. Tá? É uma tática revolucionária, né? Eficaz. São as melhores, né, Rec? É isso aí. Esse Boa aí noite pode pra partir para o você. ataque. Boa noite para você que está nos assistindo. O Rec já está falando aqui das melhores panelas que existe hoje no mercado. Para você ter na sua cozinha panelas Friggold que vão eliminar o óleo no preparo do alimento. E Rec,
é uma facilidade incrível a vida agora da cozinheira e do cozinheiro também. Muitas vezes as pessoas acabam desistindo de preparar alguma receita, Rec, pensando já depois na hora de lavar as panelas. Essa receita que eu vou preparar vai grudar tudo no fundo, vou ter que deixar água para lavar a panela só no outro dia, vai dar um trabalho, vou desistir da receita. Minha gente, você vai ficar impressionado com a facilidade de limpeza dessas panelas. Acabou aquela função, aquela tarefa de lavar, de esfregar, de arear a panela. Agora você vai limpar somente com papel toalha. É por isso, que essas panelas vêm conquistando a cada dia mais e mais pessoas em todo o Brasil. E hoje as panelas Friggold já são famosas em todo o Brasil, porque a gente entrega em todos os estados. Porque elas não utilizam óleo, e isso é muito importante para a sua saúde. E na hora da limpeza, gente, é um papel toalha, como você está vendo aí nas imagens, e pronto, está resolvido. Então você não vai mais ter problemas aí na hora de lavar panelas na sua cozinha. É que é importante essas panelas novas, elas vêm com a borda de silicone. Gostaria de mostrar para você que está nos assistindo em casa. É uma borda de silicone, então não dá aquele barulho na panela quando está cozinhando. Se a borda é de metal, você está cozinhando, ela fica dando aquele barulho na panela. Essa aqui não. Se a tampa cair no chão, não tem problema nenhum, não vai quebrar também. Então você vai receber nesse conjunto completo uma panela 20, tamanho pequeno, a panela média e uma panela grande. O legal dessas panelas é que, como o pegador é do mesmo material da panela, você pode usar ao forno também. Então, se você quer assar um pão, um bolo, uma carne, um peixe no forno, pode utilizar no forno também. E você vai receber mais a sua frigideira para preparar aquela panqueca, o omelete, né, o ovo frito, a batatinha frita. Todo esse conjunto completo vai ser entregue amanhã na sua casa. Agora, prepare-se, você vai gostar do desconto e da promoção que a gente preparou. Ligue agora para o telefone que já está no vídeo, não perca essa oportunidade, 4003-4220. Amanhã pela manhã a gente retorna a ligação e prepare-se, porque o desconto é sensacional. Você vai querer, não vai querer adquirir um, vai querer adquirir 2 conjuntos para dar de presente para alguém. Ligue agora, 4003-4220, porque as primeiras 50 ligações têm desconto e também tem brinde surpresa para quem ligar agora para o telefone que está no vídeo. Não se preocupe, a gente vai retornar somente amanhã pela manhã. Não perca mais tempo, não continue utilizando o óleo que está fazendo mal para a sua saúde. 4003-4220 é o telefone das melhores panelas, Rec. E pedala? Olha, nós parcelamos em 4, 5, 6, 8, 10 vezes. Quer que a parcela fique menor ainda? A gente faz em até 12 vezes. Quer fazer o pagamento à vista? Vai ter desconto. Não tem cartão, não tem problema nenhum. A gente também tem 3, 4 vezes no boleto bancário. Agora, o que não pode dá-se um jeito. É continuar usando óleo e fazendo mal para a saúde, né, Rec? Estragando os alimentos. Exato. Gastando em óleo. Fedendo na cozinha. Tem muita gente que não come mais, que batatinha frita, né, um frango a passarinho e vários outros alimentos. O próprio ovo mesmo, que é um alimento tão saudável. Fica bom o frango a passarinho também? Fica ótimo, ótimo mesmo. As pessoas não comem determinados alimentos porque teriam que fritar no óleo. E aí vai fazer mal para a saúde. Polenta dá para fazer? A brustolada e a polentinha frita. Que categoria. Então gente, tá. Ligue agora. 4003-4220. Você não vai se arrepender. Bom, olha aqui, ó, enquanto você vai ligando, eu vou fazer um resumo rápido de Internacional e Grêmio. Inter volta a enfrentar o Caxias no próximo sábado. O Colorado pode até perder por 1-0, estará no final do Gauchão. Partida de volta deve marcar a estreia de Paolo Guerreiro. Foco agora no River Plate, quarta, 7h15 da noite no Beira-Rio. Inter pode abrir 7 pontos de vantagem para o segundo colocado do Grupo A. Potker segue como desfalque, recuperado. D'Alessandro deve ser o titular. E Patrick volta a formar o tripé de volante com Dourado e Edenilson. No Grêmio, Tricolor volta a enfrentar o São Luís no próximo domingo na Arena. Só classifica com vitória. Novo empate sem gols leva para os pênaltis. Qualquer outro empate classifica o São Luís. Próximo compromisso pela Libertadores contra a Universidade Católica, quinta, 7 da noite no Chile. Vencendo, o Grêmio pode voltar à zona de classificação do Grupo H. Jeromel treinou hoje e deve retornar ao time. Paulo Miranda segue fora. Tendência é que Alisson seja titular na vaga que era de Marinho. No ataque, há dúvida entre André
e Diego Tardelli. Me passe, por favor, Chuchuzinho, o mimo que hoje eu vou entregar para o nosso Alberto Guerra, que deixou vários compromissos para nos atender aqui e vai ganhar a melhor panela do mundo de presente, embaladinha, bonitinha, com a tampa de vidro e tudo mais. Tá aí. Muito obrigado. Vou ficar devendo para o Felipe Assunção, mas essa aí já estava prometida para o Alberto Guerra. Comer então a... Isso, vamos convidar. Leva o Felipe Assunção para comer lá na tua casa. Durante o jogo. Assistir a Libertadores depois. Isso. Assistir a segunda fase da Libertadores. É? Então tá. Tava precisando. É isso aí. Não, essa aí você vai ter pro resto da vida. Já voltamos. Que fala pro amigo Bedin que se ele quiser ver jogo bonito na Libertadores, que vai jogar PlayStation, diz o Bruno Neto de Porto Alegre. Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello. Há 18 anos serve a tradicional culinária italiana em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria. São 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais, Facebook Galeteria Piatto Bello e no Instagram Galeteria Piatto com 2 T's. SOS Empregador doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707. SOS Empregador Doméstico, tudo junto.com.br. Insulfilme, a marca que virou sinônimo do produto desde 1988, informa. Você sabia que uma película de má qualidade e de má claridade ótica faz com que você force a sua vista para enxergar à noite? Há também películas que com o tempo alteram suas camadas, deixando os vidros com tonalidade roxa e cheio de bolhas. Esses produtos de má qualidade podem causar graves problemas na sua visão. Para ter um melhor, conte com a Insulfilme. São 6 linhas de películas de ultravisão e tripla camada, todas especiais para o seu veículo. Ligue, agende instalação 30 21 23 23 ou agora pelo WhatsApp 996 833199. Insulfilme, na Rua Hoffmann, 519. Na CIA, distribuidora de material hidráulico, você encontra tubos e conexões em cobre e galvanizados e tampas de ferro fundido. Passe na CIA, que fica ali na Rua Santa Catarina 201, ou acesse ciars.com.br e peça o seu orçamento. Mas não esqueça, é CIA com S, o telefone é 3375-3800. Daqui a pouco Alberto Guerra vai dizer qual zagueiro o Grêmio vai trazer. Central de Imóveis é uma empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça com mais de 15 mil clientes, encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis, do amigo Domênico Vaca, administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, venda. Central de Imóveis, José do Patrocínio, 381-385. Diga, Maurício. Então, respondendo essa pergunta, o Guerra vai responder o Everson Baumhart, de Sapucaia do Sul, que está pedindo insistentemente para falar sobre zagueiros que o Grêmio vai contratar. E o Everton Cury está perguntando aqui se ontem o Jonathan Alves estava de aniversário pelo gol que fez. Aniversário? Tinha ganho um presente especial, alguma coisa? Mas aí eu vou fazer justiça. Na semana passada o Benhur Pereira fez menção a colocar o Jonathan Alves aqui no programa. O Benhur Pereira é um cara de visão. Por isso que vai comprar um terreno lá na Lagoa Cortada. Desviou no zagueiro ou não? Desviou. Não desviou. Acho que Novo Litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos, está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você.
É isso aí, vai ligando pro João Laíri, tá aí o celular dele, negócio direto com o patrão. Já voltamos. Internacional renovou o contrato do Cuesta por mais 3 anos. La Tarantela Pizzaria, a melhor da Zona Sul de Porto Alegre. Mais de 50 sabores. Também tem lasanha, canelone, batata frita. Todas as terças tem valor promocional. Otto Niemeyer 1465, reservas e teleentrega 3024 44 41, latarantela.com.br. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Muito bem. Guerra, vem zagueiro ou não vem zagueiro? Vem zagueiro, claro que vem. Né? Só que agora, nesse momento, o próprio Renato falou, né? Tem que ter um pouco de paciência, porque não temos mais como escrever no Gauchão e só na próxima fase da Libertadores. Então, acho que o planejamento lá no início do ano ele foi correto, na medida em que nós repatriamos o Thierry, né? Por vontade até do próprio atleta de talvez jogar mais, resolveu sair, né? E deu a coincidência dessas lesões. Não é embora, né? Embora, isso não estou sendo aqui porque está acontecendo, mas num grupo, assim como a gente tem um Mateuzinho que às vezes joga de lateral na função do Ramiro, assim como a gente tem um atacante que joga pelas beiradas ou é central, é bastante normal isso que os volantes, né, também façam de vez em quando a Barcelona já fez isso. De volante. Então não nos preocupa, porque aqueles que estão ali jogando estão dando conta do recado, como é o caso do Michel, como é o caso até do Rômulo. Não é. Agora, isso não significa, a gente sabe que tem que contratar, tendo em vista essa lesão do Marcelo. Que coisa horrível, né? Foi muito feio. Dolorido isso. Dolorido, porque ninguém merece. Ele é um baita cara, né? Aí estava indo bem, viu, Rec? Eu sei que a torcida tem pegado um pouco, né, no pé, mas eu acho que na função de zagueiro, que ele tem 2 características, né, a bola aérea e a explosão, né, porque o lateral talvez seja o jogador que mais corre no campo. Aí já estava dificultando um pouco, mas ali em saídas curtas ele estava crescendo, fazendo um bom papel, inclusive nesse jogo que ele se lesionou. Então, agora, né, ficamos com algumas opções mais reduzidas, mas tendo em vista não poder tem o Rodrigues. Mas também não está no... Aí também é uma questão de opção técnica, né? Ele estava inscrito Gauchão, deu lugar para o Galhardo. Então, para o Campeonato Brasileiro ou para a próxima fase da Libertadores, até lá, então, agora, com a devida calma e paciência, a gente... Já está na mira algum? Já tem alguns nomes sendo levantados, estudados, conversados, para que a gente possa trazer o quanto antes. Não pararam de aparecer os interessados? Porque todo dia tinha um interessado. A janela não está... Né? Agora vai demorar um pouco. São os ingleses agora. Agora é Arsenal, né? Mas eles que vêm com um Arsenal pesado, né? Pagando a multa, leva, né? O que a gente pode fazer? Arsenal vem com Arsenal. Quero saber se tu vai me dar o direito de Claro, resposta. o Bedin disse que tu... Lê aí de novo. Não, eu até me lembro, ele disse o seguinte, que o grupo da morte virou um grupo dos mortos e que o Internacional está jogando uma bolinha de sagu de bolita. E ele disse que eu estava sonhando com a possibilidade de o Inter ganhar o título. Primeiro, agradecer, né, a audiência dele e avaliando friamente no início da Libertadores, a gente teria o Tajeres, teria o São Paulo no grupo, o próprio River. Não tem como abrir mão e avaliar mesmo na rivalidade que não seja um grande grupo e que não seria um grande grupo. Isso se transformou, na realidade o Tajeres caiu, o próprio São Paulo caiu e o Inter hoje encaminha agora, quarta-feira, quem sabe, uma classificação, onde não era esperado pela mídia formadora de opinião, pelos conhecedores de futebol, foi isso que eu falei. E a performance que o Inter vem performando de futebol qualifica o Inter aí para fazer uma boa campanha. Claro que é muito precoce ainda dizer que tem alguma ambição maior com o título, ainda falta muito. Mas do nível do futebol brasileiro e sul-americano não tem nada de muito especial. E a maior prova disso é o grande Grêmio, que joga muito em cima do futebol de 2017, que pode ser eliminado, quem sabe, aí, com uma derrota. Já com olho de fusca já para cima de ti aí, Guerra. Pela Universidade Católica. Não, com respeito ao Guerra, que o Guerra
Tem muita... Eu já estava querendo fazer a comida para ele elegância comer de para o falar segundo do turno da Eu Libertadores. queria convidar para assistir Libertadores depois. Olha aqui, Guerra, com centroavante ou sem centroavante? Com o Diego Tardelli ali. Eu acho que o Grêmio vai com o centroavante, seja o Diego Tardelli, seja o Viseu, seja o André, os três são centroavantes, agora com características um pouco diferentes, um do outro. Jeromel tá O que 100%? tu preferes? Quem eu prefiro, o que jogava e é o meu jogador. Né? Não, até na condição de dirigente, obviamente, né, não posso dizer, mas até por estar acompanhando, né, todo o grupo, a gente acaba criando relação, acho que os três são excelentes jogadores, cada um com a sua característica. Vai depender da fase, depender do time que o Renato vai colocar e depender também dos companheiros. Jeromel vai para a Argentina? É boa pergunta do Maurício. O Jeromel hoje, Aqui é Argentina. O Jeromel hoje treinou e treinou bem, né? Para a informação que eu tenho. Se vai para o Chile, tiver amanhã. Mas tem parada lá em Buenos Aires, não tem? Não, é fretado. É fretado, vai direto. Eu queria me remendar aqui. Bom, mas o Grêmio vai para o Chile. Eu vejo como um bom negócio o empate. Você vê como um mau negócio o empate? Não vejo como um mau resultado, mas tendo em vista essa situação do grupo, o melhor é realmente voltar a vencer. Algum risco do São Luís eliminar o Grêmio de 1 a 10? Risco sempre tem, né? Futebol. Né? A gente tem que tratar com seriedade e entrando assim o Grêmio consegue seus resultados. Bom proveito com a Frigir Gold. Obrigado, Guerra. Tá? Obrigado, Felipe Assunção. Nem falamos de política, de Bolsonaro. Isso aí faltou um espacinho pra gente falar dessa questão aí. Tu gostou ou não gostou? Só uma palavra. Partidário. Não, acho que dou razão ao presidente. Tem que tirar esses partidos profissionais aí da política do Inter. Até amanhã.